E aí, meu amigo, você sabe o que são ondas? Fala, meus amigos, tudo jóia? Professor Ronaldo Faria. E hoje vamos fazer uma mini aula falando sobre o material da EJA Mundo do Trabalho, ok? Mas antes de mais nada, segue a gente aí nos grupos, nas redes sociais, no nosso canal do YouTube e, é claro, no Facebook, Twitter e o nosso Instagram, ok? Então, povo, ajuda a gente aí para poder estar compartilhando sempre conteúdo de qualidade. Hoje, vamos abordar a EJA Mundo do Trabalho no volume 2, ou seja, para as pessoas que estão cursando Física no segundo ano do ensino médio, para todas as pessoas que estão cursando EJA no estado de São Paulo ou os CEJAs, ok? Então, vamos dar uma contextualizada no trabalho aqui para a unidade 3 deste material. Bom, como vocês podem estar vendo aqui do meu lado, hoje vamos abordar este tema em particular, ou seja, o que são som e energia sonora. Mas para entender isso, a gente tem que entender o que é ondas, ok? Então, este conteúdo vai abordar a apostila volume 2 na página 70 até a página 89, certo? Então, para a gente entender o que é ondas, e a pergunta é uma pergunta bastante relevante: o que seria a onda? É uma pergunta importante, certo? Será que é só essa coisinha estranha aí que parece uma minhoquinha que está aparecendo aqui? Não, vamos tentar entender então os seus critérios. O que é uma onda? A sua definição fundamental é o seguinte: uma onda em física é uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periódica no tempo. A oscilação espacial é caracterizada pelo comprimento de onda, e a periodicidade no tempo é medida pela frequência da onda, o que é o inverso do seu período. Basicamente, o que quer dizer isso? Olha só, todos nós aqui, né, já vimos alguma forma, alguma manifestação de onda, certo? Seja brincando de corda para ver as ondinhas formando, seja a gente olhando o mar, formando aquelas ondas que quebram na praia. A gente repara que ela tem um formato característico, ou seja, que ela é uma oscilação que apresenta uma subida e uma descida, certo? Então a gente está vendo alguma coisa que está se deslocando no espaço com uma certa oscilação, ou seja, ele ora está em cima, ora está embaixo, certo? E essa oscilação, ela é gerada por uma perturbação, ou seja, algo que fez o início dessa onda. Assim como se eu pegar uma corda e começar a balançar, quem que seria a minha perturbação? A perturbação seria a minha mão. Se eu fosse observar uma onda do mar, quem que seria a perturbação inicial? Seria o vento ou o movimento da terra que está fazendo a água se deslocar, ok? Então, e aí, o que a gente pode observar no nosso redor? O que tem ondas? Bom, a onda sonora, que é o que você está me ouvindo agora, certo? Você está me ouvindo falar, então logo você está recebendo essa perturbação que está saindo da minha garganta, certo? Ou no caso do seu alto-falante, né? Porque você não está perto de mim nesse exato momento, e está recebendo no seu ouvido, que, ou seja, é o seu receptor para interpretar esta onda. A onda de uma corda, a gente pode observar o quê? Quem é o meio? É onde está a corda. A onda do mar, a gente só pode observar ela na água. Então aqui a gente já tem algumas características fundamentais do que é esse tipo de onda, que são as ondas mecânicas, ou seja, são todos aqueles tipos de onda que precisa de um meio para se propagar. Ou seja, para você me ouvir, tem um meio. E qual que é esse meio? Ar. Se não tivesse ar, você não conseguiria me escutar. Na corda, você só consegue observar a onda da corda porque tem o meio corda para se deslocar. Você consegue ver a onda do mar porque tem qual? O meio água. Então ele precisa de uma matéria e uma perturbação inicial, ok?
essa definição do quadrinho que você está vendo aqui do meu lado é a definição de uma onda mecânica. E do outro lado, o que a gente está vendo? A gente está vendo torres de celulares, a gente está vendo energia elétrica. Então, todos esses tipos de onda que têm origem no magnetismo, ou seja, de capacidade elétrica, certo? Ou seja, está intimamente ligada ao átomo, também tem as mesmas características de onda. Só que qual que seria a sua perturbação? Uma perturbação de origem eletromagnética. Então aqui vocês conseguem ver as características de uma onda eletromagnética. E essas ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio para transitar. Quer um exemplo disso? Se você olhar aqui para o céu, certo? E você vê as luzes do Sol, você concorda comigo que esse raio luminoso viaja todo o vácuo do espaço entre a Terra e o Sol e ela chega para nós, para a gente poder observar ela como luz? Então, ou seja, ela não necessita de uma forma mecânica, ou seja, de matéria como a forma mecânica dessa onda, mas ela pode ser transmitida por ela mesma. Assim como também uma onda de rádio. Pergunta, você, por exemplo, fazendo uma ligação do celular, você consegue interromper ela com a mão? Não, não é possível, porque essa onda de celular, que seria uma onda eletromagnética, ela viaja por meios próprios. Então aqui a gente já conseguiu teorizar dois tipos de ondas. Ondas mecânicas, tudo aquilo que precisa de matéria para se deslocar, e ondas eletromagnéticas, que têm origem no átomo, ou seja, que têm origem de forma elétrica. Então ela vai emitir a sua própria forma de deslocamento, mas todas elas seguem as mesmas características, certo? E falando de características físicas, a gente falou sobre frequência e período, ok? De uma onda. Então vamos entender o que é essa característica física. A frequência dada pela letra F, né, de uma onda mede o número de pulsos, ou seja, a sua repetibilidade, produzidas pela fonte em cada segundo. Portanto, a frequência de uma onda é a mesma frequência da fonte que a produz. Então, ou seja, que nem no exemplinho da corda que eu falei, a fonte de perturbação vai gerar uma frequência. E essa onda vai ser transmitida com a mesma frequência dessa fonte de perturbação. Ok? Então, já o período, dado pela letra T maiúscula, de uma onda, é a medida de tempo necessária para que duas cristas ou dois vales consecutivos passem por um mesmo ponto do espaço. Assim como a frequência, o período de uma onda coincide com o período da fonte que produz a onda. Então aqui a gente está falando do seguinte: frequência, para ficar legal, o próprio nome já diz, ou seja, é a repetibilidade da onda. E o período seria o quê? O intervalo de tempo que demora para fazer essa repetibilidade. Por isso que frequência é o inverso do período. Ok? Então, teorizado por um físico chamado Hertz, certo? E esta frequência, né, que é medida em unidade inverso do segundos, ou seja, 1 sobre segundos, ou seja, segundo a menos 1, essa unidade recebe o nome de Hertz, e quem descobriu isso foi o cientista Hertz, ok? E o T, que é o período medido no Sistema Internacional de Medidas, o SI, é medido em segundos, tá bom então? E toda onda, ela produz o quê? Uma velocidade de propagação. Tem ondas que se propagam mais lentamente, como a corda ou como o som, né? Que a gente pode chamar de ondas mecânicas de baixa velocidade, e ondas de alta velocidade, aquelas que se propagam na velocidade da luz, ou seja, as ondas eletromagnéticas, que têm origem do átomo. E essa velocidade, ela é dada por essa seguinte equação que estamos aqui apresentando. Velocidade é igual a lambda. O que seria a lambda? O comprimento da onda, ou seja, o comprimento do zero, que seria a perturbação, até o seu pico, ou do zero até o seu vale, certo? Período sobre período, ou velocidade é igual a lambda vezes a frequência, ok? Então, e nesse contexto, o que eu tenho como unidade fundamental? Essa velocidade é medida em
metros por segundo. E com isso eu posso teorizar a velocidade que ela viaja no espaço, analisando seu comprimento de onda, certo? Ou seja, o quanto ela tem de comprimento entre um vale ao outro, ok? E o quanto de tempo ela demora para fazer. Vou até fazendo uma correção agora, que eu acabei falando que comprimento de onda era do zero até o topo, ou do zero até o vale. Peço perdão, isso daí se chama amplitude. Comprimento de onda é o quanto de distância tem de um ponto de um vale para o próximo vale. Ou de um ponto de um pico de onda até o próximo pico. Ou de um vale para o próximo vale, tá? Peço perdão, fiz essa correção agora aqui, né? Mas a gente está fazendo o vídeo assim ao vivo, então tem sempre algumas coisinhas que a gente pode fazer uma correção. Então tá bom, então, ó, vamos lá. Definir então o que é a velocidade de onda. Porque afinal de contas, se vocês forem parar para pensar bem, ela segue a mesma ideia da cinemática, certo? E o que é a cinemática? A cinemática, quando a gente fala de velocidade, né, deslocamento por intervalo de tempo, então a gente está falando o quê? De um comprimento de onda, ou seja, um deslocamento de onda, por um intervalo de tempo que demora para fazer esse ciclo. Entenderam a sacada? Por isso que essa equação é dada dessa forma. Entenderam? E agora que a gente já entendeu o que é ondas, vamos falar sobre o som, porque afinal de contas, como eu falei para vocês, o som é uma forma mecânica. Mas o que seria o som? O som é uma onda mecânica, cuja sua frequência varia entre 20 Hz a 20.000 Hz. A percepção do som é diferente para distintas espécies vivas e também pode variar com a idade, no caso dos seres humanos. Então, o que quer dizer esse texto em particular? Bom, se eu tenho uma fonte de perturbação, que seja minha garganta, ou seja, qualquer outra fonte que gere um certo barulho, ela vai se propagar no espaço com uma certa frequência. E esse intervalo de 20 Hz a 20.000 Hz é o que nós chamamos de som audível, ou seja, o que os seres humanos têm capacidade para ouvir. E logo, outros animais, né, outros seres vivos que também têm a capacidade de receber essas ondas mecânicas para perceber sons e ruídos, eles têm amplitudes diferentes, como por exemplo os golfinhos. Os golfinhos conseguem ouvir frequências abaixo de 20 Hz. E os morcegos, por exemplo, conseguem ouvir frequências acima dos 20 mil Hz. Então a gente está falando de som. Quando a gente fala de som audível, ou som que nós percebemos, é o som que o nosso ouvido tem capacidade. Então, ou seja, a capacidade do nosso ouvido, sadio, obviamente, naturalmente é dos 20 Hz a 20.000 Hz. Tem pessoas que conseguem ouvir um pouco menos em virtude de deficiências auditivas ou pela idade, porque afinal de contas, nosso corpo vai se desgastando e todos nós vamos perdendo também essa capacidade de escutar. Ok? Então, e a onda? E a onda sonora é uma onda longitudinal, ou seja, a propagação da onda se dá na mesma direção da perturbação. Então, ou seja, se eu estou gerando uma perturbação daqui, ela está indo em direção a quem? Ao microfone, ao meu microfone, ok? E essa perturbação que vocês provavelmente devem estar me escutando, ela tem de origem do seu alto-falante até os seus ouvidos. Então, e ela se propaga de forma longitudinal, ou seja, é uma onda de propagação em todas as direções. Ok? Então, e falando sobre ondas, a gente tem que falar o seguinte, a diferença entre frequência, que é o que a gente consegue escutar, e a intensidade, que é comumente conhecido como volume. Então, ou seja, quando você fala, baixa o volume, na realidade você está baixando a frequência. Agora, abaixa a intensidade do volume. Então, ou seja, a frequência se permanece, mas ela se torna menos intensa. E essa intensidade, a unidade de medida do nível de intensidade sonora no sistema SI, certo? Se chama Bell. Mas comumente usado como decibéis, ou decibéis, que é o quê? Décimos, ou seja, fração dessa unidade. E todos os ruídos que a gente consegue escutar têm a sua intensidade sonora. Então é por isso que a gente não pode estar exposto a volumes de alta intensidade, porque acaba prejudicando o nosso aparelho receptor, ou seja, os nossos ouvidos. Então, quanto mais intensidade sonora a gente escuta, com o passar do tempo,
mais a gente vai se prejudicando a nossa saúde auditiva. Ok? Então, pessoas, eu espero ter ajudado vocês aqui, né? E tudo que nos comentários eu vou deixar a apostila, o link da apostila para vocês poderem estar consultando, para estar disponível para todas as pessoas que estiverem estudando, certo? E por enquanto é isso. Meus amigos, muito obrigado por ter assistido até aqui, fiquem com Deus e até a próxima.